Boa noite, bom dia, boa tarde. Com esse novo formato, nós temos acesso aos ensinamentos do Cristo, a hora que os nossos corações estão necessitando, na hora que às vezes as tarefas da vida, do dia a dia nos permitem. Mas talvez nós tenhamos a oportunidade de aprender algo inédito. Os ensinamentos do Cristo não deveriam entrar nas horas que eu tenho livre, mas eles deveriam nortear o meu dia. É claro que eu preciso ter um tempo para ouvir ou para estudar um tema mais longo, mas nada me impede de que meu dia se inicie com uma prece. E uma prece que ela não vai me atrasar para os afazeres daquele dia, e nem vai tirar o meu sono quando eu fizer lá à noite, mas que vão me conectar, que vão me trazer o alimento que me sustenta, que me fortalece, e que é divino. Então, que cada um de nós, antes de buscarmos o que hoje o Evangelho, seguindo a programação da casa, hoje vai nos ensinar, mas que possamos, nos nossos corações, buscar o nosso Pai, rogando a Ele que nos auxilie, que nos ampare, mas que também nos lembremos de agradecê-lo, porque no momento de tantas dificuldades temos tido tantas ferramentas, temos recebido tanto amparo. As atividades, por exemplo, dessa casa de amor, elas não foram interrompidas em função da quarentena. A misericórdia e o amor do Pai têm tocado os corações, e as pessoas estão disponibilizando o seu tempo, o seu coração para ouvir. E aí eu me refiro ao trabalho que foi disponibilizado no Facebook desta casa, da Casa de Ziporta, falando que os atendimentos fraternos, eles continuam. E lá tem telefones e horários que, se nós necessitarmos, podemos recorrer. Então, isso aprendemos, isso não imaginávamos que seria possível. Não irmos à casa, mas estarmos juntos. Então nós te agradecemos, Pai querido, pelas ferramentas que temos aprendido a usar para não nos distanciarmos dos teus ensinamentos. Agradecemos a essa casa, aos dirigentes dessa casa, que têm nos auxiliado na condução desses momentos difíceis. Então, que nós tenhamos sempre em mente o desejo da conexão. Imaginemos que somos aparelhos potentes, muito potentes, mas que necessitamos de energia. Como um aparelho elétrico de grande importância nas nossas vidas, mas precisa ser ligado na tomada. Cada um de nós vem descobrindo algumas dificuldades nas tarefas domésticas, eu imagino, medindo por mim. Então, eu me lembro da minha avó, e ela dizia para mim e para todos nós, quando nós queixávamos das dificuldades da vida, às vezes uma prova que não tinha ido bem, um trabalho que não tinha sido realizado, ela dizia assim: minha filha, você já passou uma roupa com ferro de brasa? E eu dizia para ela,
para falar a verdade, eu nem nunca segurei um ferro de brasa. E aí ela dizia, então não se queixe. Então todas as vezes que eu vou passar uma roupa, eu me lembro dela com muito carinho, muita gratidão. E fico grata ao ferro que agora eu tenho só conectar. E ele traz alívio, leveza, rapidez, eficiência na tarefa que eu vou desempenhar. E às vezes eu penso que eu posso ser um ferro elétrico, mas que não sou conectado na tomada, no interruptor. Não sou conectado, então eu ali, sem receber a energia elétrica, não tenho função. Ou não desempenho a função que deveria. Então, eu entendo, me desculpem a partilha do meu entendimento de oração. É isso, eu sou plugada. E aí eu desempenho a minha tarefa. E hoje a nossa tarefa é uma tarefa, eu não sei se difícil, mas é uma tarefa diferente. Todos nós estamos vivendo um momento em que a tarefa é diferente de tudo que nós já fizemos. Então façamos a nossa prece, elevemos o nosso pensamento ao Criador, pensemos na misericórdia do Pai o tempo inteiro presente em nós e nas nossas vidas. E depois da prece, depois de agradecer, de louvar e pedir, estamos conectados. E vamos aí ter mais facilidade para realizar o nosso projeto divino, para realizar a nossa tarefa, como o ferro, depois de aquecido, desliza sobre qualquer tecido. Então, meus irmãos, com a certeza de que conectamos, e os nossos anjos guardiões, eles estão sempre próximos a nos auxiliar. Eles nos ajudam, porque às vezes o fio está curto para conectar no interruptor. Eles sempre nos ajudam, eles nos auxiliam para que essa conexão seja feita. O fio curto, às vezes, é a nossa impaciência, a nossa intolerância, é o nosso imediatismo, é a nossa desesperança porque as coisas não estão correndo como gostaríamos. Enfim, agora conectados, vamos nos ater ao que nos foi oportunizado refletir nesse encontro. É o capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Dai de graça o que de graça recebestes. É um capítulo pequenininho, curtinho, mas muito importante para nós. E tem uma citação de Mateus que diz assim: restituí a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai de graça o que de graça recebestes. E aí vem um comentário de Kardec. Dai de graça o que de graça recebestes, diz Jesus a seus discípulos. Com essa recomendação, ele prescreve que ninguém deve cobrar por algo que não custou coisa alguma. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, isto é, os espíritos maus. Esse dom lhes havia sido dado gratuitamente por Deus, para alívio dos que sofrem e para ajudar na propagação da fé. Jesus recomendava-lhes que não fizessem dele objeto de comércio, nem de especulação, nem meio de vida. E aí segue outros itens importantes, como preces pagas,
mercadores expulsos do templo e mediunidade gratuita. Então, meus irmãos, o que nós recebemos desse Pai, desse Criador amoroso? E Ele cobrou de nós nada. Então, Ele nos deu. E aí, quando eu vou dar para o meu irmão, ele precisa me pagar. Então, é um alerta para todos nós, porque o Cristo está nos dizendo: todas as coisas referentes ao Espírito foram dadas gratuitamente a vocês. E vocês gratuitamente terão que repassá-las ao seu próximo. Então nós não podemos, porque fizemos um acolhimento fraterno, porque servimos numa casa de amor que prega os ensinamentos do Cristo, não podemos deixar a impressão, nem deixar a impressão de que por aquilo devemos receber algo. Não importa o tamanho ou valor material. Não há a possibilidade de troca. O Cristo não deixa essa possibilidade. Então eu preciso ter a consciência de que quando eu estou exercendo atividades relacionadas ao Espírito, elas me foram concedidas gratuitamente pelo Pai. Então eu não posso, por isso, delas ter nenhum tipo de ganho. Nenhum tipo de ganho. Aí vem um item que vai falar das preces pagas. Isso para nós é muito claro, né? É muito óbvio hoje. Então, muitas vezes, as pessoas, nós às vezes pedimos a quem supomos que esteja mais próximo da luz, nós dizemos assim: olha, pede para mim, como se eu não fosse, né, assim, o meu canal de comunicação, ele é meio conturbado, então eu vou lá e peço para alguém que eu suponho que tenha um canal mais livre, de mais fácil acesso com os amigos espirituais, com a luz, então eu vou e recorro a eles para que eles me ajudem. Isso procede? Procede. Porque as pessoas, quanto mais amor elas dão, quanto mais elas praticam a caridade, mais elas estão envolvidas na luz. É uma conta, é um raciocínio lógico. Então, quanto mais amor aquela criatura tem e quanto mais amor ela pratica, mais assessorada de espíritos luminosos ela está. Só que eu também posso melhorar a minha assessoria. Depende de mim. Eu preciso determinar que eu quero essa melhora. Eu preciso determinar que eu também quero evoluir. Eu quero praticar. Para isso eu tenho que perdoar. Então o primeiro caminho sou eu olhar para mim e dizer: por que eu guardo mágoa? Por que eu fico rememorando coisas que o A, o B ou o C me fizeram? Será que eu nunca fiz nada para ninguém? Será que outras pessoas também não guardam de mim mágoas? E aí eu começo essa transformação interna e vou assim me assessorando de energias amorosas, fraternas e consequentemente luminosas. Agora, se eu encontro alguém que supostamente eu acredite que já seja alguém que muito mais que eu vivencia o amor, e quando eu peço a ela: por favor, me auxilia, faz uma prece para mim, comigo, me ajuda, e ela, para que me ajude, coloca a condição, ela está me mostrando que eu estava equivocada com referência a ela.
e que eu fique atenta para que também não pareça alguém que o dia que eu supostamente tenha condição também de fazer isso, que eu não venha a achar que eu posso por isso barganhar ou ter benefícios. Porque o que eu tenho para partilhar foi o Pai que me deu. Isso eu não adquiri conhecendo, logicamente que nós temos que nos esforçar. Mas isso vem de nós, o que vem do nosso espírito nos foi concedido. Por esse Pai que é amor e é bondade. Seguem-se mais 2 itens. Um deles fala sobre mediunidade gratuita, que para nós é óbvio. Então, quando alguém diz, tem alguém que recebe o espírito tal, você chega lá, você tem que dar não sei o que, você tem que cooperar materialmente. É perigoso isso. Cristo nos diz, mas eu não cobrei para dar e a pessoa cobra para passar adiante. Então é isso que o Cristo nos diz. E aqui não há nenhuma intenção de que nós listemos aquelas entidades ou aquelas pessoas ou aqueles grupos que ganham por isso. Não é isso, não é esse o propósito do estudo. Não é esse o propósito da reflexão. Cada um é responsável por aquilo que escolhe e determina fazer com a sua própria vida. Quem cobra, quem fez disso um comércio, a nós não importa. Então, se nesse instante vier às nossas mentes e aos nossos corações, irmãos nossos que usaram da mediunidade, do intercâmbio com o mundo invisível, usaram desse intercâmbio para que as suas vidas materiais florescessem, que nesse instante, o único pensamento que nós vamos estabelecer é peçamos por eles. Jesus, nos ajude nesse instante a emanar luz e paz para esses irmãos que pegaram o caminho equivocado. Que eles desejem refazer esse caminho, que eles desejem mudar a rota das suas vidas. E um item que eu gostaria que nós nos ativéssemos um pouquinho mais é sobre os mercadores expulsos do templo. Eu não sei se vocês já perceberam que várias vezes eu já ouvi pessoas dizerem que naquele momento Jesus tem uma atitude exasperada, que naquela hora ele também fica bravo, ele também fica com raiva. Como fica com raiva se ele era inteiro amor? Então vamos ver o que nos diz Mateus e Marcos sobre isso. Eles vieram em seguida a Jerusalém e Jesus, entrando no templo, começou por expulsar dali os que vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e os bancos dos que vendiam pombos e não permitiu que alguém transportasse qualquer utensílio pelo templo. Ao mesmo tempo, os instruía, dizendo: não está escrito, aspas, minha casa será chamada casa de oração por todas as nações? Entretanto, fizestes dela um covil de ladrões. Fecha aspas. Os príncipes dos sacerdotes, ouvindo isso, procuravam meio de o perderem, porque o temiam, pois o povo estava maravilhado pela sua doutrina. Aí vem um comentário de Kardec. Jesus expulsou do templo os mercadores, condenou assim o tráfico das coisas santas sob qualquer forma. Deus não vende a sua bênção, nem o seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. Portanto, o homem não tem o direito de cobrá-los. Então, eu
sugiro que nós façamos uma reflexão sobre isso, né? Naquele momento, o Cristo estava, mais uma vez, reafirmando que tudo aquilo que vinha do Pai, tudo aquilo que vinha pelo viés do Espírito, não podia ser cobrado. E tudo aquilo que era comercializado naquele momento era comercializado não para a manutenção daquele lugar, mas para que aquelas pessoas obtivessem o reino dos céus em seus corações. Porque, infelizmente, algumas vezes, quando casas sérias e seguidoras dos ensinamentos do Cristo promovem atividades ou eventos para que possam sustentar a casa física, às vezes escutamos críticas, e aí eu não quero aqui fazer nenhuma distinção entre uma ou outra, mas vamos nos lembrar, a postura do Cristo no templo é porque tudo aquilo que lá era comercializado era com o fim de que aqueles que obtivessem aqueles objetos, aqueles que tivessem os animais para sacrificar, enfim, tudo aquilo seria revertido para a paz espiritual. E é isso que o Cristo diz. A paz espiritual, ela não tem preço, ela não é comercializada, ela é sim conquistada. Nós trabalhamos para adquirirmos esta paz. Trabalhamos estudando, ouvindo o Evangelho, trazendo o Evangelho para as nossas vidas, praticando, às vezes nos perdendo, às vezes tropeçando. Mas é para o nosso desenvolvimento espiritual. Então, meus irmãos, olha o que nós estamos vivendo hoje. O ar que respiramos, não pagamos por ele. Mas alguns irmãos nossos, nesse instante, estão sem esse ar. E será que nós, que nesse instante não precisamos de ajuda, de nenhum aparelho para respirar? Já elevamos os nossos pensamentos e os nossos olhares para o firmamento e dissemos: Pai de amor e de misericórdia, a vida que pulsa em mim, pulsa no meu irmão, em dificuldade ou em facilidades. Mas o Cristo nos pede: não pensem só no ter, pensem no ser um espírito melhor, no ser um espírito mais amoroso. E que nós possamos buscar esse caminho de sermos pessoas melhores, mais amorosas. E para isso nós precisamos perdoar, nós precisamos dar, sem esperar receber. Nós precisamos amar, sem esperar sermos amados. Nós precisamos perdoar, sem esperar sermos perdoados. Tudo o que precisamos, encontramos nos ensinamentos do Cristo. Tudo o que precisamos para evoluirmos espiritualmente, para que essa viagem, que é a nossa existência atual, nos conduza ao destino que desejamos, para que essa viagem nos leve a um degrau um pouquinho melhor do que estávamos quando a iniciamos. E para que consigamos atingir esse degrau um pouquinho melhor, nós necessitamos ardentemente de amar. E são nos momentos de maior dificuldade, de maior solidão, que devemos buscar exercitar o amor. Então, meus irmãos queridos, que vocês desejem abrir o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 26
e que vocês desejem ler o que nele está escrito. E mais do que isso, que todos nós desejemos colocar em prática os ensinamentos que aqui encontramos. Tudo aquilo que meu Pai me dá, sem de mim nada cobrar, Ele está me dizendo, é assim que você deve dar ao seu próximo. Que isso possa balizar a nossa caminhada, principalmente nesses momentos que estamos vivendo. E por isso, Jesus, nós te agradecemos a oportunidade bendita de juntarmos os nossos corações e buscando os teus ensinamentos. Criemos o propósito de cumpri-los, vivenciá-los. Agradecemos a essa casa, agradecemos ao seu Zico, esse irmão querido, e todos que com ele laboram no mundo espiritual. Agradecemos o amparo que temos recebido. E pedimos, permaneçam conosco, mas não nos esqueçamos que para termos boas companhias espirituais, precisamos ter amor nos nossos corações. Precisamos amar e perdoar, e perdoar, e perdoar. Muita paz e muito amor para todos nós. Graças a Deus.